Hoje queremos falar algo tremendo de Deus para a nossa vida e o título é Deus nos chama de volta à vida. Deus nos chama de volta à batalha. Em 1 Reis, capítulo 19, todos nós conhecemos aí a história de Elias e o povo de Deus, pois é sobre isso que estaremos falando hoje. Deus nos chama de volta à vida. Deus nos chama de volta à batalha. Amém, querido? Vamos então aí à palavra de Deus. Graças a Deus, nós vemos aqui, né, que Elias, após uma batalha tremenda, após uma vitória esmagadora sobre os adoradores de Baal, ele simplesmente foge, né? Foge devido a uma ameaça de Jezabel, né? A mulher de Acabe. Esta então diz que iria matá-lo. Então Elias foge para esconder-se numa caverna. Então nós vemos aqui que muitas vezes a gente, após uma batalha, após uma vitória, muitas vezes a gente solta as armas, não é mesmo? Você já não passou por isso? A gente às vezes fica tão emocionado, né? Tão ali satisfeito por uma batalha realizada, que muitas vezes a gente relaxa, né? E nós vemos aqui que Elias, ele, por outros motivos, né? Ele simplesmente ele foge, né? Da presença do povo diante de Jezabel, diante da ameaça que ela fizera então. Então nós vemos aqui que Elias agora está dentro de uma caverna e com certeza ele não está no lugar certo. Com certeza ele está no lugar errado, né? E nós vemos aí na Bíblia a palavra de Deus a respeito de Jonas. Jonas também, Deus manda ele ir pregar na cidade de Nínive e sem mais nem menos Jonas vai para, ou pelo menos ele tentou ir, né, para Tarsis, né? Então ele estava no porão do navio indo para Tarsis e nós sabemos que ele estava no lugar errado, né? Nós vemos aí na Bíblia também a parábola do filho pródigo, onde ele sai da casa do pai para experimentar o mundo, e aí nós vemos então que no final da sua história ele está dentro de um chiqueiro de porco, tentando alimentar-se da comida que eles comiam. Então ele também estava no lugar errado. Muitas vezes nós estamos no lugar errado. Quem sabe você não alcança a vitória porque está no lugar errado. Deus mandou você ir, mandou você fazer algo e você foi para o lado contrário. Não, não dá, né? Precisamos obedecer à vontade de Deus. Precisamos fazer como Jonas, ele então depois vai e prega na cidade de Nínive. O filho pródigo, ele diz lá, caiu em si e foi pedir perdão ao seu pai, voltando assim então para casa do lugar onde nunca deveria sair. Muitas vezes saímos da casa de Deus, do lugar onde nunca deveríamos ter saído, né? Experimentamos coisas ruins e vemos então que Deus nos chama de volta à sua presença, assim como ele fez com Elias, assim como ele fez com Jonas, assim como aconteceu também com o filho pródigo. Deus nos chama de volta à vida. Motivos pelos quais Elias sai ali de diante do povo e se esconde. Motivos da fuga de Elias. Descontentamento. Ele ficou muito triste com o povo, né? Porque ele tinha dito assim: olha, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro, então vamos adorá-lo. Só que o povo, mesmo depois de Deus responder com fogo, mesmo assim o povo continuava rebelde. Então ele ficou
com descontentamento, insatisfação, isso realmente mexe com a gente, mexe com os nossos sentimentos. Nós precisamos aprender a lidar com isto, né, querido? Minha querida, precisamos aprender a lidar com o descontentamento, com a insatisfação, porque com certeza ela vem. Precisamos lidar com isso. Ele também ficou desiludido com o povo, né? Ninguém mais estava ali junto com ele, ficou se sentindo sozinho, né? Então ele ficou desiludido. Muitas vezes as pessoas nos desiludem, muitas vezes a gente tem uma visão das coisas e depois a gente vai ver que realmente a gente estava se iludindo, né, com aquilo ali, né? Então ele se desiludiu, caiu em si, pensou, puxa vida, não dá mesmo, né? Não estava entendendo mais nada. Ele se achava sozinho, tentando fazer o que era certo e dava errado. Às vezes a gente está assim também, né? E a gente pensa que até nem vale a pena fazer o certo, porque a gente faz as coisas certas e não avança. Em compensação, muitas outras pessoas fazem tudo errado e parece que elas estão muito bem, mas nós sabemos pela palavra de Deus que o importante não é onde nós estamos agora, mas é onde vamos chegar. O importante não é o que está acontecendo agora comigo e com você. O importante é você saber que lá na frente Deus vai realizar milagres na nossa vida, porque nos posicionamos contra o mal e porque demos glórias a Deus. Amém, igreja? Olha então, a palavra de Deus vem sobre Elias para despertar ele, chamar ele de volta. Quando ele está lá escondido na caverna, Deus vem com a sua voz mansa e serena e fala: Elias, sai para fora porque eu quero falar contigo. Quando estamos numa caverna, quando estamos deprimidos, quando estamos tristes, precisamos sair desse buraco para que possamos ouvir a voz de Deus, não é mesmo? Às vezes lá dentro não conseguimos ouvir a voz de Deus, por isso Deus fala, primeira coisa, você tem que dar um passo, sair de dentro desse buraco, saia. Então Deus está nos chamando de volta para a vida. Dentro da caverna não há vida, não há luz, não há brilho, não há vitória. Se nós queremos vitória, temos que sair para fora. Saia deste problema, saia dessa luta, saia dessa dificuldade agora em nome de Jesus. Dê aí o primeiro passo, dê um passo em direção à tua vitória e Deus vai mudar a tua história. A palavra de Deus, Deus vem e diz, sai para fora. E ele vai para fora. E Deus então dá a direção. A palavra de Deus vem sobre nós para nos fazer voltar ao caminho da onde a gente não devia ter saído, né? Porque temos muita coisa para fazer. Deus chama Elias e diz: ó, Elias, agora você sai daqui e vai lá e faz isso, e depois aquilo outro, porque você precisa estar na luta, porque eu te chamei para vencer, porque eu te chamei para lutar, eu não te chamei para ficar escondido, eu te chamei para que você possa estar em evidência, você é mais que vencedor. A mesma coisa eu profetizo hoje sobre a tua vida, saia dessa caverna, saia da desilusão, saia do descontentamento, da insatisfação, saia, você não está sozinho, Deus está contigo, Deus está contigo e somos muitos, né? Nós louvamos a Deus, engrandecemos a Deus e somos muitos e estamos juntos. É isso, graças a Deus. Receba essa palavra de Deus hoje, venha de volta, venha para a presença de Deus, assuma o teu ministério, não abandona o teu ministério, assuma o teu ministério. Deus te chamou para fazer grandes coisas. Jesus disse, eu chamei você para que vocês façam obras maiores daquelas que eu fiz,
maiores ainda. Então, Deus está nos chamando de volta à vitória, de volta à vida, de volta à batalha, de volta à luta. É isso. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Não esqueça dessa palavra. Deus nos chama de volta à vida, de volta à batalha. Amém? Deus abençoe você.